Iniciada a gravação, pessoal, boa noite. Bom, então continuando, aqui eu acabei colocando na agenda 6 o conteúdo da agenda 7 sem querer querendo. O que aconteceu? Na agenda 6 é mostrado uma forma de fazer conexão com o banco de dados de um jeito com que eu, particularmente, acho que acaba criando vício ruim, né? Que é o uso do MySQL. Ele tem as suas vantagens, só que ainda ele fica um pouco pesado para mim, né, na hora de a gente fazer o script desse jeito, que ele tem uma expressão de orientação objeto, só que ele não segue fluentemente como orientação objeto. Vocês tiveram um pouquinho de aula disso no primeiro semestre com Java, tá? E aqui a gente vai continuar mais ou menos o conceito, só que dentro do PHP. E o que acontece? A forma de a gente fazer essa conexão com o conceito da orientação a objeto mais avançado, ele é apresentado aqui na agenda 7, tá? E daí a gente vai ver como que a gente faz essa conexão. A conexão utilizada aqui é a conexão chamada PDO, tá? Se não me engano, PHP Data Object. Ele tem uma tabelinha aqui mostrando a diferença entre os dois. PHP Data Objects, né? Então, quando a gente fala de fazer conexão com PDO, a gente pode utilizar outros bancos de dados, tá? E ele é fortemente orientado a objeto, tá? Só que daí ele fica um pouquinho mais pesado, né? Porque ele não é tão rápido, tá? Mas que ali ele é bem melhor, tudo bem? Ele tem as duas opções, tanto orientado a objeto como procedural. O que vocês aprenderam já foi orientado a objeto, tá bom? E daí aqui mostra onde que a gente tem que verificar se a gente tem a extensão do, do PDO, no caso o PDO para MySQL. Esse aqui é um arquivo de configuração que a gente tem do próprio PHP, tá? Então ele fala que tem que ser lá no arquivo php.ini que ele fica na pastinha do nosso PHP. Eu estou aqui no champ tem uma pastinha do PHP, tá? E aqui a gente tem o tal do php.ini. Deixa eu ver, aqui ó. E dentro dele, tá? A gente tem aquela estrutura e essa estrutura ela aponta, né, a extensão que está dentro de uma pastinha de extensão, esse ext. Então a gente tem que colocar a declaração que ele vai usar o arquivo do PHP PDO MySQL e o arquivo ele também tem que existir, óbvio, né? Então a gente vai utilizar essa estrutura, ok? Beleza? E daí a gente pode seguir, né, com o conceito aqui. E aqui ele está falando de fazer o cadastro, né, de produto. E logo em seguida, né, ele vem com o cadastro lá tudo certinho, né, que aqui começa primeiro uma listagem, uma página inicial e depois a tela de cadastro. E daí a conexão aqui do PDO. Ele fica um pouquinho diferente, tá? O PDO a gente coloca uma expressão, né, que é o nosso connecting string, e no meio dele a gente coloca as variáveis que a gente precisa. Por exemplo, a porta, que geralmente é o que está dando problema para quem já tem o MySQL Workbench instalado. Ele inicia junto com o Windows já na porta 3306. Então, se você está usando o USB Web Server em outra porta, daí você já troca aqui qual é a porta, tá bom? O endereço é o nome do computador, que geralmente a gente coloca como localhost, tá? E o banco de dados é o banco de dados que a gente criou pelo PHP-MyAdmin, tá bom? Daí aqui esse banco de dados é o PWII. Logo em seguida a gente coloca também usuário e senha, que são esses dois aqui, tá bom? E aqui a gente coloca uma outra expressão em orientação a objeto pelo PHP, que a gente tem a definição do setAttribute, que é um atributo que ele está encapsulado, né? Então, esse atributo, qual é o atributo? O atributo é o error mode, que daí a gente vai definir como essa conexão, como error mode exception. Então, tudo aquilo que ele for gerar de exceção da nossa conexão, a gente vai poder tratar. Por quê? Porque esse bloco, ele é um bloco definitivamente orientado a objeto e ele causa erro, né, de conexão no formato de exceção, ao contrário do que a gente tem aqui do nosso MySQL. O MySQL ele não gera uma exceção,
ele gera, então, né, um erro que ele fica dentro da variável de conexão. Tudo bem? E aqui, na orientação objeto, acontece o seguinte: se a gente não consegue executar a parte do nosso código, então acontece uma exceção e a gente anota qual é essa exceção para poder tratar ela. Tá? Isso aqui significa o tratamento de exceção, o comando try. Tá? O try ele é um bloco de tentativa de execução de código, e daí o código ele pode dar erro, mas não é de responsabilidade do programador. Como assim? Se o programador ele esquece de colocar o símbolo aqui de igual, vai dar erro essa linha, certo? Mas não é isso que significa. Significa que quando a gente está utilizando um bloco que ele pode causar um erro, por exemplo, o servidor ele está utilizando outro nome de banco. E daí a gente não vai conseguir acessar. Mas isso não era a responsabilidade do programador. Talvez o banco precisa pedir lá para o analista de banco ele criar o arquivo que a gente está pedindo para ele, né? Esse dbname. E daí não é a responsabilidade do servidor, é a do programador. É responsabilidade da equipe, do usuário e assim por diante. Porque ele vai usar, né, algumas variáveis, que essas variáveis, se não estiver correto dentro do contexto, pode comprometer a execução dos nossos comandos, ou seja, causar uma exceção. Tudo bem? E daí a gente exibe, né, qual é a mensagem dessa exceção. Tudo bem? Então, aqui a gente está utilizando esse conceito e aqui a gente faz um comandinho, né, para ele executar um pouquinho diferente que a gente tem lá do MySQL. O MySQL ele tem uma outra expressão. Aqui, na hora de a gente executar, não importa, seja select, insert, delete, update, create table, qualquer coisa, tudo isso daqui se chama query, tá? A gente tem um conceito um pouquinho diferente quando a gente está utilizando aqui, tá? Então, a gente tem um insert, tá? Beleza? Deixa eu ver. E aqui ele passa como query, é que era execute SQL que era para estar aparecendo aqui, tá? É a mesma coisa pelo visto então, que é outro era para ser outro comandinho que a gente tem aqui para fazer o comando ele executar, mas enfim, segue o segue o barco. É, bom, de qualquer forma, né, a gente vai utilizar a mesma proposta, tá? E como eu já tinha disponibilizado para vocês lá no GitHub, tá? Então tá aqui, ó, do GitHub, tá? Os códigos já fazendo a conexão através do PDO. Tudo bem? E eu acabei também antecipando o outro conceito, que é de utilizar um arquivo externo para ele fazer isso, que é o comandinho include. Tá? Isso a gente vai ver na próxima agenda, agenda 8. Tudo bem? Beleza? Então, praticamente não tem muita novidade. Quem conseguiu produzir a atividade da agenda 6 não vai ter dificuldade com a agenda 7. Por quê? Na agenda 7, a gente vai ter outra coisa aqui, tá? Não é um fichário, ok? Desenvolvimento de sistema, cenário. A atividade é um questionário, tudo bem? Então, daí vai ser um pouquinho mais fácil aqui a atividade. Então, vou aproveitar esse momento que a gente tem da nossa agenda, tá? Para continuar dando suporte para quem ainda não conseguiu conectar com o banco de dados. Já tive a participação aqui de 2 alunos que estavam precisando de ajuda e deu tudo certo por enquanto, tá bom? Aqui eu fiz uma outra expressão só para a gente poder interromper o script caso ele cause um erro, para ele não continuar. Por quê? A gente primeiro faz a conexão e depois tenta executar. Pessoal, vocês estão vendo que está aparecendo como se fossem outras variáveis aqui, nesse statement dos pontos. Na conexão aparece aqui attribute, velo, né? DSN, username, tá? É porque eu estou utilizando uma extensão, tá? Deixa eu ver. A extensão que eu estou utilizando é do PHP. É esse daqui, tá? Então, esse PHP que a gente está usando é o que ajuda, inclusive, a fazer a formatação aqui. Daí ele consegue identificar algumas palavrinhas, ele consegue identificar que nessa função, esse primeiro termo, ele significa a variável DSN. Esse segundo termo, username, e o terceiro aqui, o password, tá? Aqui também as mesmas coisas, tá? Ele serve para isso,
para a gente conseguir identificar e escrever um código um pouquinho mais fácil, tá bom? Beleza? Deixa eu ver. Só colocar aqui. Se é isso mesmo, é esse aqui, tá? Então, vou copiar o link e mandar lá para vocês, tá bom? E daí a gente encerra aqui a nossa gravação e eu vou continuar aqui para dar suporte para quem precisar, tá bom? Pessoal, só para lembrar, a gente só tem mais uma agenda utilizando o PHP, que é a agenda 8. A partir da agenda 9, a gente vai começar a trabalhar com desenvolvimento para celular, tá? Então, deixa eu já dar um spoiler aqui para vocês. Vamos lá? Da nossa agenda 9. Que daí a gente vai utilizar o MAUI, tá? Beleza? Então, no MAUI, ele é utilizado pela Microsoft, tá? Para a gente poder usar ele, a gente vai ter que utilizar um outro programa, tá? Que é o Visual Studio. O MAUI, tá? Já dando um spoiler aqui, fazendo uma apresentação para vocês, ele é o Multiplatform App User Interface, tá? Que é o sistema da Microsoft de gerar aplicativo que ele vai funcionar para todos os sistemas operacionais. macOS, iOS, Android, Windows e inclusive Linux. Não está aparecendo aqui, mas o Linux também faz parte, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, um bloco, né, que a gente utiliza, né, do MAUI, que ele serve da plataforma .NET, tá? Aqui eu não vou conseguir explicar muito para vocês, vai ficar lá para a agenda 9. A diferença que a gente tem das versões de plataforma .NET, que a gente também tem esse mono, mas não vai ter mais, tá? E daí a gente vai conseguir fazer o uso aqui da ferramenta, né, para poder trabalhar com ele. Então a gente vai utilizar esse Visual Studio 2022 Community, tá? E a partir dele a gente vai mandar ele também instalar a plataforma desse daqui, tá bom? É um programa da Microsoft gratuito para a gente poder usar, ok? E daí a gente vai dar a nossa sequência a partir daqui. Deixa eu só garantir outra coisinha aqui para vocês. Ainda não foi especificado qual que é a atividade de vocês. Se vai ser um questionário, acredito que vai ser um questionário, tá bom? Para daí vocês poderem responder se conseguiram usar e tal, alguma coisa desse gênero. Beleza? Então a gente vai interromper o desenvolvimento de site e começar a trabalhar com o desenvolvimento, né, para celular. Então aproveitem, se vocês têm mais alguma curiosidade, alguma dúvida, participe do fórum para fazer as perguntas, né, para daí a gente poder encerrar esse conteúdo do PHP e começar a trabalhar com o MAUI, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Não perca o prazo da entrega da agenda. Mesmo assim, se acabar perdendo por qual seja o motivo, a gente vai ter também um período de recuperação mais para frente. Tudo bem? Mas não fique contando muito aí com o período de recuperação. Beleza? Pessoal, obrigado aí pela participação e até mais.